Olá, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu. E hoje nós falaremos das 12 tribos de Israel, da sua divisão e o que houve com as 10 tribos do norte. Deus, ele vai dividir essa tribo, ele começa com uma promessa que nós veremos em 1 Crônicas 5:1. Quanto aos filhos de Rubens, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José. Aqui nós vamos ver que Deus faz uma promessa e José se tornará primogênito em lugar de Rubens. A promessa se estende também a Judá. Diz que Judá será poderoso, mas adverte, porém, a primogenitura pertence a José. Em Gênesis 45:13, vai acontecer um evento que durante muito tempo eu fiquei lutando para entender, para compreender esse evento e, graças a Deus, hoje eu consegui chegar a essa compreensão, que é quando José leva seus filhos para serem abençoados por Jacó. Naquele momento, Jacó é apresentado, é colocado Manassés, que é o mais velho, e Efraim, nessa ordem, para que um ficasse à mão direita, o mais velho, Manassés, e Efraim ficasse na mão esquerda por ser menor. Mas Israel não aceita e ele vai trocar as mãos para fazer a bênção. Ele coloca a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Quando José vê aquilo, ele diz: pai, não é assim, a bênção não é assim. E aqui no versículo 48:19, diz assim: mas seu pai se recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. A bênção para Efraim é que Efraim seria uma multidão de nações. E naquele momento, Efraim, ele é colocado como primogênito da casa de José. Então, a primogenitura agora está sobre a casa de Efraim, sobre a casa de José. E isso vai refletir lá na frente, nos planos do eterno, nos planos de Deus. Nós vamos acompanhar, a promessa vai se realizar, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, que Efraim seria, como diz aqui, uma multidão de nações. Quando José apresenta seus filhos, Israel, ele tem a revelação de Deus e ele vê que Efraim será a promessa onde a semente se multiplicaria com povos e povos, porque o nome na Bíblia diz muita coisa. E Efraim quer dizer multiplicar, frutificar. Então essa promessa vem nesse nome de Efraim. A concretização dessas profecias nós vamos ver após a morte de Salomão. Quando Salomão morre, o seu filho Reboão vai reinar no seu lugar e ali se divide as tribos, em a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo de Efraim será governada por Jeroboão. Quem é Jeroboão? Jeroboão é um efraimita e ele vai ficar com as 10 casas, ele vai ficar comandando, governando as 10 tribos que vão segui-lo. Então essas tribos são chamadas casa de Israel, casa de Efraim, casa de José, reino do norte, diferente das 3 tribos que ficaram com Roboão, que nós já falamos isso em um vídeo passado. Essas 3 tribos que ficaram com Roboão foram Judá, que é a cabeça da tribo, como nós também já falamos, da onde viria o príncipe, Benjamim e alguns levitas, que se formou então a casa de Judá. Vamos continuar lendo aqui, mas antes deixa eu falar uma coisinha. Você que está aqui no nosso vídeo, está gostando de ser abençoado com essas mensagens, inscreva-se no canal, porque nós temos toda terça e toda sexta-feira vídeos novos.
toque aí no sinal, inscreva-se para você ser abençoado, para o YouTube te lembrar. Ó, lá no canal Rasgando o Véu tem um vídeo novo hoje que vai abençoar a sua vida. E vamos continuar aqui abençoando nossas vidas, conhecendo essa história aqui que a Bíblia nos conta. Então, nós vamos falar do Reino do Norte, onde Jeroboão, ele vai fazer coisas horríveis. Ele vai pensar, já que a tribo está dividida, eu não vou deixar eles subirem a Jerusalém, porque se subir pode ser que mude de ideia e todos voltem a servir o reino de Judá e servir ao sul, e eu vou ficar sem minhas tribos. O que ele fez? Ele fez 2 altares de adoração, um em Betel e o outro em Dan. E disse, não precisa mais subir a Jerusalém, ninguém precisa ir mais adorar, vamos ficar por aqui mesmo. Ele mesmo começou a ser sacerdote, chamou os levitas que não poderiam fazer parte daquela linhagem, e do jeito dele, ele começou a governar e fazer os cultos diante de todo Israel, da nação, agora da casa de Israel, o que foi visto mal pelo Senhor. Porque nós não podemos nos esquecer que lá em Deuteronômio, ao entrar em Canaã, a palavra foi dita que eles não poderiam fazer nada igual aos outros povos, que eles teriam que ser diferentes, tinham que seguir o mandamento que o Senhor estava dando, que eles tinham uma aliança com o Senhor. E em Deuteronômio vai dizer que se eles fizessem iguais àquelas tribos, eles seriam espalhados entre os 4 cantos da terra. Meus amados, e foi o que aconteceu. A palavra de Deus se cumpriu. Eles foram advertidos para que não fizesse, para que obedecesse a palavra. Mas eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Eles não demoraram a pecar. E eles foram, como diz aqui, foram espalhados pelos 4 cantos da terra. E a palavra se cumpriu. Foram espalhados. O rei da Assíria levou todos cativos. E eles tinham uma estratégia para misturar os povos. Ele trazia uma nação, misturava aquela nação, e assim os povos de Israel, os do norte, perderam a sua identidade. Eles perderam toda a sua identidade por mistura. Essa transformação também vai pelo mesmo caminho. Porém, Deus tinha que preservar Judá, tinha que preservar essa linhagem, porque é a linhagem do Messias. O plano de Israel, o plano de Deus, que Deus tem desde o início do mundo, era um plano perfeito, e Deus, até hoje, ele tem um plano, e ele está colocando o seu plano em ação. Então, era o desejo de Deus a divisão do reino. Tanto é que ele diz, não subam a guerrear, porque eu tenho dado as 10 tribos na mão de Jeroboão, que é o efraimita, que ele é o primogênito. Ele tem realmente o direito de governo por causa da sua primogenitura. E por que todas essas coisas acontecem com a casa de Israel? Nós vamos ver que Jeremias, a partir do 3:8, vai entregar uma profecia para a casa de Israel e para a casa de Judá. E diz assim, ó, e quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despediu e lhe deu o seu libelo de divórcio, e viu que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também a mesma prostituição. Ou seja, Deus, ele vai dar uma carta de divórcio para o reino do norte, vai dar uma carta de divórcio para Israel. E quando essa carta é dada, ele despede essa casa. Mas a palavra lá no 12 diz, vai, pois, apregou estas palavras para a banda do norte e diz, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Olha que tem uma promessa. A promessa é que a ira vai se extinguir. Mas quando Deus, ele poderia dar a carta de divórcio para as 2 casas, mas ele não poderia dar a carta de divórcio para o reino de Judá, ele tinha que conservar o reino de Judá por causa da descendência messiânica. Mas ele dá a carta de divórcio para o reino do norte. E na cabeça dos povos que ficaram, dos judeus, uma carta de divórcio, ela é para sempre.
Quando o homem dá uma carta de divórcio a uma mulher, aquele relacionamento ele jamais poderá retornar. Assim dizia a lei. E nós vamos ler a lei para confirmar isso. Então, o que a lei vai falar? Vamos para a lei? Deuteronômio 24:1 diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, e lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, fosse casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último, que a tomou por sua mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra, até que o Senhor Deus te tenha dado por herança. Então, os judeus, eles têm essa mensagem na mente. Deu carta de divórcio, o primeiro homem que deu a carta, ela não pode retornar para aquele homem, ela não pode voltar para aquele marido. Então, quando Deus dá carta de divórcio para o Reino do Norte, acabou-se a aliança, ela não poderia retornar mais. Então, para os judeus, a aliança foi finalizada, mas Deus deixa uma palavra: se arrependeres, voltares, a minha ira terminará, porque eu sou o apóstolo benigno. Paulo, ele vai nos trazer todo o mistério das Escrituras. Ele vai lá em Romanos 7:1 explicar o que aconteceu. E ele diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei. Tem que saber a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que viver, porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Este lhe é ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada, adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis morto para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Olha aí, Paulo, ele vai revelar. Para os judeus, ele entendia que não havia mais condições para a tribo do norte, para a casa de Israel, retornar. Mas Paulo, ele pega o mistério das Escrituras e nos revela. Ele diz: mas quando o marido morre, ela está livre para casar. Jesus, uma certa vez, caminhava com um discípulo, e um discípulo, ele disse para Jesus: mostra-nos o Pai. E ele disse: mostra-nos o Pai? Você está tanto tempo comigo e me diz: mostra-me o Pai? Eu e o Pai somos um. O Deus do Antigo Testamento, que deu a carta de divórcio, foi o mesmo Deus do Novo Testamento que morreu na cruz. E ele morreu para ser mediador. A partir do momento que o marido está morto, a mulher pode casar-se de novo. Então, a casa de Israel, a casa de Efraim, ela está liberta pela morte de Cristo para casar-se de novo, para ter outro matrimônio, para ter nova aliança. Então essa casa, ela pode retornar para seu novo esposo, o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo. Então a casa de Israel, ela pode, através do sangue de Cristo, através desse mediador, ter a sua nova aliança, retornar para o seu esposo, porque agora o morto levou toda a sua condenação e o Cristo que ressuscitou é o novo esposo, é o Cordeiro. A obra de Deus, o mistério de Deus, agora, Paulo nos revela através das Escrituras do norte, onde estão essas 10 tribos, a casa de Israel.
Uma semente é uma semente. Quando você planta uma semente, ela vai ter que germinar. E a palavra foi que a descendência de Abraão se espalharia pelos 4 cantos da terra. E Efraim foi dado ser a cabeça das nações. Efraim é o filho de José com uma mulher egípcia. Logo, Efraim ele entra já dentro da genealogia sendo um gentio. Se assim fosse dizer, porque o que é gentio? Gentios são nações que não tinham uma aliança com o Senhor. Por isso não podia fazer parte de Israel. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, semeou Efraim pelas nações. E assim as nações se tornaram descendentes de Abraão. Os frutos foram se espalhados pelos 4 cantos da terra. Então, onde está Efraim? Espalhado nas nações como filhos de Abraão. Então, hoje, eu sou uma efraimita, você é um efraimita, porque você é da descendência de Abraão, porque Deus achou bom espalhar pelas nações, dando a oportunidade de ser chamados. Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vim para as ovelhas que haviam se perdido do reino do norte. Eu vim apacentar as ovelhas que estão espalhadas pelos 4 cantos, as ovelhas perdidas da casa. Nós temos que ver as palavras que são usadas. Reino do norte, casa de Efraim, casa de José. Jesus falava, Jesus conhecia bem, ele disse casa de Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava sendo separação da casa de Judá. Ele estava dizendo para quem ele veio, para essas perdidas, para retornar. E aqui em João, nós vamos ver o Senhor falando em João 10:14, para ficar bem claro isso. Ele diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Você conhece o Senhor? Eu conheço o Senhor. Então, eu sou ovelha do seu aprisco, e você também. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Aquelas, não é só o que estava ali em Judá, ele não tinha aquelas ovelhas que estavam ali em Judá, ele tinha as que estavam perdidas. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverão um rebanho de um pastor só. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-las, e ninguém tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Realmente, ninguém separou as 10 tribos. Foi o Senhor que separou para o mistério do fim, para que aqui o Senhor Jesus possa retorná-las a Ele. Tenho poder para dar e poder para tomar e tomá-las. Esse mandamento recebi do meu Pai. Sério, foi que sempre veio na Bíblia. Deus chamou essa nação, mas o propósito de Deus era espalhar para o mundo, para que todas aquelas ovelhas perdidas retornassem para Ele. Então, toda a casa de Efraim, e olha que a casa de Efraim tem que ser maior, porque Deus disse que a cabeça de Efraim seria um pai de multidões de nações. E disse que Abraão seria pai de multidões de nações. Não é de uma nação, é de várias nações. E para isso acontecer, Deus elaborou esse plano lindo e maravilhoso, que Paulo ele começa a nos dizer lá no final de Romanos. A tribo de Judá entendeu que a salvação seria somente para eles, somente para os judeus. Porque Deus não poderia contrariar a sua palavra. Uma vez que ele deu carta de divórcio para Judá, não tinha retorno. Mas Deus tem um plano que muitas vezes nós não alcançamos. Efraim foi separado do pacto, mas na pessoa de Jesus, no seu sangue derramado, houve uma restauração e uma nova aliança. E mostrou que nós somos efraimitas, porque o filho de José, que nasceu no Egito, filho daquela mulher egípcia, ele entrou na linhagem de Abraão. E nós também entramos na linhagem de Abraão, porque a semente de Abraão está em nós, espalhado pelos 4 cantos da vida, do mundo. Jesus falou que ele veio para as ovelhas perdidas. E ele diz que quando alguém dá ouvido à palavra dele, essa pessoa é
uma ovelha perdida da casa de Israel. Se você deu ouvido à palavra de Deus, você é uma ovelha que Deus, através do teu sangue, está trazendo. Porque é Ele que espalha, mas é Ele mesmo que traz. E aqui no livro de Ezequiel tem uma promessa linda. Uma promessa linda que diz assim, Ezequiel 37:16, de restauração. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, a vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, junta as duas varas, faz uma só, para que se una e se torne uma só na tua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo, não nos declarar o que significa essas coisas, tu dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que tomo a vara de José, e esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Assim o Senhor Jeová, eis que tomarei os filhos de Israel entre as nações por onde elas forem, e as congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e darei uma nação na terra, nos montes de Israel, um só rei sobre todos eles. Olha aí a palavra de Deus. Então, prepare-se, casa de Israel, casa de Judá, porque são uma só na mão do Senhor. Foi do coração do Senhor dividir as duas tribos e fazer delas duas casas e trazê-las de novo para congregar, sendo ele só um rei. Então você é efraimita. Se você não é judeu, não tem problema, você é um efraimita. E eu quero que você fique com essa palavra, que você compartilhe esse vídeo com quem você puder, que você dê like, comente e nos ajude. Fique com essa palavra e até o nosso próximo vídeo. Ó casa de Efraim, ó casa de Judá.